Olá, bom dia, graça e paz, ou boa tarde, conforme você vê, ou boa noite. Vejam bem, quero falar um pouquinho sobre essa questão do discipulado. Discipulado é algo tão importante que a gente precisa estar constantemente nos avaliando e avaliando também como está o discipulado pessoal, nosso discipulado com o discipulador, e também como está o discipulado entre os discípulos na esfera da congregação, isso individualmente em cada comunidade. Vejam bem, eu separei um texto da Bíblia aqui para poder falar com vocês. Na verdade, separei não, está aqui nesse livro. Esse livro eu recomendo a você. Esse livro é do pastor Elcio Ribeiro, olha, que coisa maravilhosa, Elcio Ribeiro dos Santos. E é esse material aqui que nós trabalhamos com eficácia sobre o discipulado das nossas lideranças. Mas o texto que eu quero citar para vocês aqui é Mateus 28, 18 ao 20. É um texto muito conhecido quando se fala de discipulado. E o texto diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, uma coisa que a gente precisa estar sempre lembrando é que discípulos, eles são feitos. Discípulos, eles não nascem prontos, eles são feitos. Esse é o título de um best-seller de um autor chamado Walter Williams ou Erickson. O título não poderia ser mais sugestivo, pois discipulados não se acha, eles são feitos. A missão da igreja, ela fica bem clara, conforme esse texto aqui, de que a sua principal missão é, de fato, fazer discípulos. Um dos erros que muitas pessoas cometem é o de procurar discípulos. Não existe lugar onde se possa encontrar discípulos prontos. Discípulos, como eu já disse aqui, de fato eles são feitos. Você não encontra discípulos prontos. Toda vez que você procurar discípulos, e se você pensa que está encontrando discípulos, eu quero não te desanimar, mas você está arrumando um problema para o futuro. Eles não são seus discípulos, podem se tornar, mas não são discípulos. Discípulos não nascem prontos. Vivemos a época do tecnicismo, e logo que passamos em discipulado, que pensamos no discipulado, salta a nossa mente sobre qual o melhor método a seguir ou quais as técnicas que devemos aplicar. Porém, discipulado tem muito mais a ver com princípios do que com métodos ou técnicas para que se aplique. Gente, fazer discípulo, ela se implica em algumas coisas. E a primeira delas é muito mais do que quantidade, é qualidade. Você precisa valorizar qualidade. Quanto você treina, quanto você instrui, quanto você discipula, avalie qualidade. Discipulado é muito mais do que ganhar pessoas e formar vidas. É muito mais do que você ganhar pessoas. Ganhar pessoas é um processo que ele precisa acontecer. Você não tem discípulos se você não ganha alguém. Mas o fato de ganhar pessoas não significa que você tem discípulos. Depois que você ganha, você precisa de
formar vida. Você precisa de aplicar conteúdo nessa vida para que ela se torne uma vida formada. Muito mais do que também fazer discípulo, é muito mais do que passar um estudo, é passar vida para essas pessoas. Fazer discípulo é muito mais do que um programa, é um estilo de vida, você passa a viver isso. Você passa a viver isso como discípulo e como discipulador. Você primeiro é discípulo e depois você também vai reproduzir isso, sendo um discipulador. Muito mais do que um programa, é um estilo de vida, como eu te falei, mas muito mais do que atrair a mim, é apontar para Cristo. Quando eu sou um discipulador, o meu foco nunca deve ser atrair as pessoas para mim, nunca deve ser apontar para mim, trazer as pessoas até mim, mas é sempre aproximar das pessoas e mostrar Jesus, apontar Jesus para elas, mostrar quem é Jesus, mostrar onde é o céu, mostrar Jesus. Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus o tempo todo. Então, não é trazendo para nós. Então, fazer discípulo é muito mais do que falar de Cristo, é ser um exemplo de Cristo. Aqui é outra coisa que a gente precisa avaliar e aplicar quando queremos fazer discípulo. Quer ser um discipulador? Quer ser eficiente? Seja um exemplo de Cristo. Não apenas fale de Cristo. As pessoas já ouvem muito de Cristo. As pessoas ouvem nos cultos, ouvem nas lives, ouvem nos seus canais de televisão, ouvem em setores e mais plataformas. Agora, exemplo de Cristo, aí é só o discipulador, é só quem está perto que pode dar isso. Então, dá um exemplo de Cristo, seja um exemplo de Cristo, passando isso ao seu discípulo, e você com certeza será uma pessoa bem-sucedida. Então, se quisermos saber como fazer discípulo, precisamos sempre ir até o Mestre. Vá até Jesus, recebe as instruções, passe adiante, viva o Senhor Jesus. Vai sempre ao Senhor Jesus. Vamos ver como ele pegou pedras brutas. Observe como Jesus pegou pedras brutas e transformou aquilo em seus discípulos, né? Quando você olha para aqueles homens, é assustador. Mas Jesus, ele pegou aqueles homens ali, transformaram em discípulos que foram capazes de morrer por causa daquilo que eles passaram a crer. Então, está aqui um breve comentário sobre essa questão discipulada. Depois eu trago mais informações a vocês. Deus abençoe sua vida. E olha, se você ainda não tem esse livro, eu te recomendo, adquira um o mais rápido possível. Isso aqui vai abençoar a sua vida um tantão, meu amigo ou minha amiga. Isso vai te dar força para prosseguir. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia. Até mais.